Bom, bom dia, gente. Bem-vindos a todos. A gente tem. Qual é seu nome? Gê? Gênesis. A gente tem, por enquanto, um participante aqui presente. A gente já coloquei aqui a gravação. Eu vou compartilhar a tela com vocês e assim que todo mundo estiver vendo, só me dá um ok. Pode ser lá pelo chat. Bom, é, bom dia, estamos vendo. Beleza. Bom, como a Marta falou, hoje a gente vai ter um bate-papo, eu acho, treinamento muito intenso. A gente vai ter um bate-papo de como usar o Canva, principalmente hoje mais focado na parte de apresentação de trabalho mesmo, tá? Então a gente começa exatamente com o Canva. O Canva, alguém aqui já tem algum tipo de noção? Bom dia, bom dia. Já usa um pouquinho. Tá. Te usa de uma forma intuitiva. Alguém que está presente no Zoom já tem algum contato, alguma experiência com Canva? Pouquíssima, Giovana quase tem, nenhuma. quase nenhuma. Tudo bem. Bom, o Canva, o que que é o Canva, né? Antes de tudo, prazer, eu sou a Júlia. Marta já deu essa. Marta já adiantou a conversa. Eu sou formada na UFRJ, eu tenho, entre outras especializações, marketing digital pela PUC Minas. E por 9 anos da minha vida eu trabalhei em uma biblioteca escolar, o que fez com que eu tivesse que me virar nos 30 sem dinheiro, sem ferramentas, sem equipamento para criar um monte de mural, criar projeto, criar várias opções de coisas para entreter os meus usuários infantis, que, acreditem, são muito mais exigentes do que vocês, universitários. Então, eu usava e eu sofria criando um monte de Frankenstein no Paint e usando PowerPoint para criar artes e ideias, coisas para a biblioteca. Até que um amigo meu chegou e falou: Olha, eu conheci essa ferramenta Canva, você tenta. Então, eu tentei e virei fã de carteirinha desde então. Além de fã de carteirinha, eu também saio revirando o Canva absolutamente para tudo, para descobrir o que que eu consigo tirar dali para facilitar a minha vida. Um pouco tempo. Bom, o que que é o Canva, então? O Canva é uma plataforma de design gráfico, apesar dos designers serem ódio ao Canva, mas ela é uma plataforma isso online. Tem uma versão gratuita, uma versão Pro, que mesmo tendo essa versão gratuita, você consegue explorar muita coisa. Se você tiver criatividade, você consegue passar por cima da versão gratuita e tirar a marca d'água quando você usa. Se você tem a versão Pro, você tem ali um mundo ilimitado de coisas para fazer. Além disso, o Canva tem uma facilidade incrível de quem já usa já sabe, né? Tem muita coisa que você consegue fazer mesmo sem experiência, porque ele já te dá coisas prontas e você só edita para o que você quer. Além de também ser muito fácil de você usar, é bem intuitivo, como você mesmo falou, né? Então, à medida que você vai usando, você consegue perceber o que que você vai, como que você vai mexer, como que você vai alterar as coisas que você quer. Além de tudo, né, de ser intuitivo, o Canva tem essas todas opções de funcionalidades lá dentro. E assim, são muito mais do que essas. Eu coloquei algumas poucas. Você lá na versão Pro, você consegue criar um kit de marca para a sua marca. Então, se você está empreendendo em alguma coisa nova, você consegue criar dentro do Canva toda a identidade visual da sua marca, você consegue criar uma logo, você consegue criar um kit de marca em que você vai ter a fonte que você usa, as cores, a paleta de cor, todo baseado no que você está pensando para o seu negócio. Você consegue também fazer download em diversos formatos. Então, você consegue essa apresentação, eu poderia transformar ela em vídeo, eu podia transformar ela em PowerPoint, posso transformar em várias imagens, posso botar em PDF. Existe aí uma gama muito grande de opções de formatos. A gente consegue editar vídeo, a gente consegue editar imagens,
Tem também agora uma pegada nova do Canva, em que eles estão voltando muito para a questão de redes sociais, então você consegue fazer o gerenciamento de redes sociais, além de produzir o conteúdo, né, as artes, você consegue ter as estatísticas e métricas dos insights, então você consegue linkar com a sua conta das redes sociais, TikTok ou Instagram, né, que são as mais utilizadas hoje em dia, que você consegue ver o quanto que a sua marca está crescendo e o quanto aquela imagem, aquele conteúdo que você está produzindo lá, consegue atingir quem você está querendo atingir. E isso é só uma parte do que tem. Hoje em dia, o Canva também tem meio que uma parte de rede social em que você consegue seguir criadores de conteúdo que expõem os materiais lá no Canva, então é bem interessante para você acompanhar e ter ideias das pessoas. Tem muita inteligência artificial, vários aplicativos que eles estão fazendo. Então, assim, toda nova atualização do Canva, o Canva traz alguma nova função que a gente sai mexendo para descobrir o que que tem. E aí a gente chegou agora, vamos botar meio que a mão na massa para ver mesmo o que que o Canva tem, né? A página inicial do Canva, isso aqui é um print da nossa tela. Nós temos aqui na biblioteca a versão Pro. Então, aqui nesse canto esquerdo da tela vai ser a barra de ferramentas. Aqui vão ter uma lista, né? A gente pode se favoritar os nossos conteúdos, tudo que a gente cria de design, a gente tem aqui, pode chegar aí. Tem um que a gente aqui na biblioteca usa muito, que são os avisos. Eu posso favoritar, porque toda vez que eu precisar mexer e criar um novo aviso, ele vai estar aqui nessa barra de favoritos. E aqui a gente vai ter os designs recentes. Então, toda vez que eu mexer em alguma coisa, ele vai vir para essa lista, porque ele vai entender que talvez eu tenha que mexer mais, então vai ficar aqui. Assim como aqui, bem no cantinho do esquerdo, a gente vai ter todas essas abas. O início é essa página principal, né, inicial. O projeto é a página dos projetos, dos nossos projetos, de quem está fazendo, quem está criando, o dono dessa conta. E modelos. Os modelos vão ser aqueles já prontos que a gente vai pegar e vai usar e adaptar para o que a gente quer. Tem a parte de marca, que aí já é tudo que tiver essa coroinha aqui, significa que é da versão Pro. Então, o kit de marca vai ficar aqui, que a gente depois eu mostro para vocês. Aplicativos, porque o Canva tem hoje em dia muitos aplicativos externos que você consegue utilizar dentro do próprio site, dentro da plataforma, e você consegue utilizar de outras formas. Tem aplicativos de texto, tem aplicativos de geração de imagem, tem aplicativo de tradução, tem aplicativo de criação de formato de texto, textura de texto. Então, todos esses aplicativos vão estar aqui. E o Dream Lab, que é uma dessas novidades focada muito em inteligência artificial, que vai gerar imagem, vai gerar o conteúdo. Você pode escrever um prompt ali para chegar e falar: eu quero criar uma imagem de uma capivara dançando. Ele vai criar 4 opções de capivara dançando. Então, essa parte aqui é exatamente isso: é o laboratório do sonho que você vai criar tudo que você quiser que tiver na sua cabeça naquela hora. E aqui a página inicial, que vai ser o resumão de todos os nossos designs, além daqui nessa parte centralzinha aqui, que vão ser todos os tipos de documento que a gente consegue criar aqui. Além de aqui em cima, o Canva vai sempre atualizar vocês com qual tipo de lançamento que eles têm. Eles têm esse aqui que está para lançar amanhã. Acredito que é mais alguma coisa relacionada à inteligência artificial, porque hoje em dia é o que o Canva está focando em criar, que são ferramentas de inteligência artificial, mas já me inscrevi para ver o que que é, mas só amanhã, infelizmente. Bom, e aí a gente vai focar, né? Como eu falei, o que que dá para criar aqui no Canva? O Canva tem todas essas opções de formatos, né? O Doc, então se eu tiver que criar um documento, eu posso criar um documento aqui, um documento do Word, mas se eu tiver alguma, sei lá, alguma logo que eu tenha que inserir, é mais fácil de mexer do que no Word, eu confesso. Eu prefiro, às vezes, criar aqui, colocar uma logo ali, porque você consegue mexer mais livremente do que ficar quebra a página,
e insere rodapé, e mexe na configuração aqui, mexe na configuração ali. Então, os docks aqui são muito fáceis de mexer. A gente tem quadro branco, que é exatamente isso, um quadro branco enorme que a gente vai limitar a dimensão que a gente quer, a gente vai formar o tamanho que a gente quer, e aí a gente vai ter um espaço mais livre. Isso é bem legal para quando você quer criar para Instagram ou um carrossel infinito, que você vai fazer várias páginas. Se você quiser criar um mosaico na sua página, você consegue limitar ali certinho. Ah, eu quero fazer um mosaico de 9 fotos, então você vai botar 3x3 e certinho, que aí quando você postar no Instagram 9 fotos, vai formar aquela imagem legal. Tem as apresentações, que hoje é o foco desse nosso bate-papo. Redes sociais e vídeos estão muito ligadas umas às outras, porque vão ser geralmente vídeos. Tanto vídeo em formato de TikTok e Instagram, né? O formato vertical. E você pode também fazer vídeos no formato normal, horizontal, como, por exemplo, são os vídeos que passam na nossa TV aqui embaixo, na seção de atendimento e pesquisa, que são vídeos também todos feitos lá pelo Canva. Além de impressões, a gente também tem aqui sites, ele tem vários templates para você montar uma página para o seu site. Então, assim, voltando para o início. Se você tiver uma marca, se você quer começar a vender alguma coisa, você quer lançar uma marca, você consegue criar o seu site todo baseado aqui e você vai conseguir usar aquele kit de marca, você consegue botar tudo igualzinho, direitinho, bonitinho, com a identidade visual de vocês certinha, toda pelo Canva. Por isso que é o terror dos designers. Porque é uma ferramenta que, sabendo usar, você faz muita coisa que às vezes você não precisa gastar tanto assim. Tamanho personalizado. Então, se você tem alguma coisa muito específica, vai imprimir alguma coisa, vai fazer um cartaz, mas que não é um tamanho normal de A3, A4, qualquer um, você consegue formar aqui o tamanho certinho do que você quer, tá? E quando a gente seleciona aqui no Crie um Design, vamos supor, estou fazendo uma apresentação para o meu trabalho, vou criar uma apresentação. Eu vou clicar em criar um design, vou pegar uma apresentação. Ah, eu tô sem inspiração, eu não sei fazer, eu não sei como montar, nunca faço um negócio bonito. Não tem problema, esses problemas acabaram, porque o Canva tem todas essas opções aqui e até muito mais. Vocês veem aqui, são 20.000 modelos de apresentações. A gente consegue fazer os filtros aqui baseado em estilo que a gente quer para esse template. Você pode colocar uma palavra se você vai fazer sobre esporte. Você bota lá esporte, ele vai te dar coisas relacionadas, layouts, né, templates relacionados ao que foi catalogado nesse site como esporte. Então, uma coisa mais despojada, uma coisa mais informal. Se você quiser uma coisa para casamento, muita gente usa, inclusive, o Canva para fazer convite de casamento. Você coloca lá casamento romântico, casamento rústico, vai aparecer um monte de coisa nessa vibe, porque o Canva faz isso exatamente para facilitar todo mundo de escolher. Quando a gente seleciona lá algum desses designs, a gente vai ter essas opções aqui. Eu posso aplicar as 11 páginas, então ele vai me mostrar essa página é a página principal que estava lá, vamos supor que eu gostei dela. Eu posso aplicar em todas as páginas desse documento esse layout daqui, que ele vai toda página desse layout vai conversar uma com a outra, vai ser tudo coeso em termos de estética, de cor, então a gente não vai ter um trabalho que vai estar todo bagunçado, tá? E aí, para mostrar na prática para vocês, eu vou sair dessa apresentação para a gente, de fato, botar a mão na massa aqui e editar. Então, para a gente ver tudo que o Canva tem para a gente mexer e como que a gente mexe. Alguns já falaram que tem um pouco de noção, então, para alguns, talvez, né, não seja lá muito diferente. Pode ter coisa que vocês conheçam que eu não conheço ainda, que eu ainda nunca sei. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Se alguém tiver sugestão, fica à vontade para abrir a câmera e falar. Gênesis também, por favor. E aí a gente vai aos poucos fazendo aqui, porque eu acho que é muito mais interessante mexer do que só eu falando. Então, vamos lá.
A gente selecionou esse layout, que tem aqui 11 páginas, então todas as páginas vêm com um textinho básico, né? Só mostrando aqui, eles dão uma sugestão do que tem, e isso tudo a gente vai chegar e vai editar daqui a pouco. Então, esse aqui está falando sobre público-alvo, não tem nada a ver, eu quero fazer um trabalho sobre, sei lá, você curso o quê, né? Engenharia elétrica. Tem nada a ver com esse. Exatamente, não tem nada a ver com esse fundo. A gente pode até chegar, vamos tentar aqui, ó. Nos designs, a gente consegue fazer aquela busca. Vamos ver engenharia elétrica. Ui, elétricas não. Bom, mas de qualquer forma veio. Então, com engenharia elétrica, a gente tem aqui várias opções. Eu estou usando, ó, a gente pode ver, a gente pode selecionar aqui se eu quiser. Esse aqui já tem até umas animaçõezinhas. A gente aplica em todas as páginas, ou seja, eu vou substituir aqui, já que o Gênesis me deu engenharia elétrica, que não tem nada a ver com aquilo. Agora já está mais na sua vibe, vai. Beleza. Então aqui a gente vai ter, como a gente trocou o nosso design, ele trocou em absolutamente todas. Se eu quisesse, eu podia manter aquele design que eu tinha antigo e só adicionar talvez uma página ou outra, mas de uma forma, né? De uma forma geral, a gente precisa manter uma apresentação toda igualzinha com a mesma cara para não parecer que foi uma pessoa. Exatamente, carnaval é só no início do ano. Então, aqui a gente vai e tem todos esses elementos, né? Os elementos que a gente pode trocar. Ah, eu não gostei desse tanto de parafuso aqui e preguinho, sei lá, parece prego. A gente pode sair deletando, até, ó, isso aqui a gente tem os elementos que a gente pode ir editando. Ah, não, eu quero esse daqui maiorzinho, eu vou crescer isso aqui. Ui, crescer e a gente ajeita e pronto. Uma das coisas que eu falei, lembra que eu disse que ele é bem intuitivo, né? Aqui a gente consegue ver. Às vezes a gente precisa botar o negócio bonitinho, e é isso, já é uma questão estética toda, de você alinhar os desenhos. Até porque, para isso parecer um parafuso, ele precisa estar. O parafuso não é com os vãos de onde, né, vão o parafuso, não é assim. Então é sempre o parafuso é sempre centralizadinho, direitinho. O próprio Canva, dependendo, né, você quando vai movimentar uma camada da outra, você pode criar aqui, a gente tem a camada da bolinha, que virou a ponta do parafuso, e a gente tem a camada do xizinho, que é onde vai a chave Philips. Ou de ferro. Obrigada. Então, a gente consegue, com aqui a própria linha o próprio Canva vai mostrar pra gente, ó, se você botar aqui, tá exatamente alinhado com a camada de baixo. Se eu botar aqui, ainda já não tá mais tão centralizado. Tá centralizado pelo meio horizontal, mas não no vertical. Então, o próprio Canva vai me falando, ó, a posição aqui fica mais interessante, então você consegue mexer direitinho. Então, eu consegui aumentar esse parafuso para ficar um parafuso de fato legal e que combine e que vai ficar aparecendo de fato um parafuso. Em termos de texto, normal, a gente vai fazer aqui. O que é alguma coisa que você estuda na engenharia elétrica? Eletromagnética. Pronto. As, é, A letra, né? A gente vai ter aqui, tem todas as opções de fonte, e a fonte, assim como a gente procurou no design, a gente também pode colocar aqui algum estilo. Então, se eu quero uma coisa tipo manuscrita, ele vai me dar várias opções de fontes que são no estilo de manuscrita. Então, vai parecer que é de fato escrito por uma mãozinha, né? Alguém com uma letra bonitinha podia ter escrito isso à mão. Se eu quero uma coisa mais corporativa, mais formal, eu vou clicar aqui, vão ter todas essas letras que são um pouco mais formaisinhas, mais retas, não são tão desenhadas. Aqui a gente vai ter tipo letreiro, então uma coisa mais grandona mesmo, mais bold. Geralmente vão ser letras com negrito, uma coisa para chamar mais atenção.
Assim como aqui a gente tem os estilos. Os estilos vão ser, por exemplo, a gente aqui na biblioteca já tem o nosso kit de marca, então a gente tem sempre para o título essa fonte, para o subtítulo geralmente a gente usa essa fonte, e essa para o corpo dos textos que a gente cria. Então, quem tem um kit de marca pode cadastrar essas fontes, que toda vez que a gente for criar algum design e eu quero botar um título, vai ser sempre no título, na fonte que a gente usa. E aqui ele vai, aqui embaixo, o estilo do documento. Como a gente escolheu esse estilo, e esse layout que já estava pronto, toda essa apresentação, quando a gente clica na fonte, em qualquer fonte, vai ser sempre no mesmo estilo. Então, o título sempre foi utilizado essa fonte daqui, que foi a Bob Jones. Aqui a gente vai clicar para ver subtítulo e eles usam a mesma, mas num tamanho menor. Então ele vai sempre me dizer qual é o estilo que está sendo utilizado ali, para que eu mantenha o padrão, para que não fique um carnaval. Tudo tudo tranquilo por enquanto? Alguém tem alguma dúvida? Tô rápida? Tô rápida? Então tá. Tudo tranquilo. Beleza. Bom, voltando, então a gente firmou aqui nesse layout, a gente vai editar isso tudo, mas poxa, eu não gostei de bateria, acho que não tem nada a ver. Vou sair deletando aqui algumas imagens e eu quero trocar e botar outras imagens. A gente vem aqui nos elementos. Os elementos vão ser todo elemento gráfico que a gente vai poder utilizar. Então vai ter imagem, vai ter GIF, vai ter foto, vai ter vídeo. E a gente coloca mais uma vez aqui por termo. Então, não sei se eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Aqui em cima a gente vai ter os elementos gráficos, que vão ser desenhos, né, e ilustrações, que aí a gente pode ver tudo aqui. Que aí vão ser todos os tipos de ilustrações que têm a ver com esse termo que a gente procurou. Lembrando, se você tiver na versão gratuita, você vai ver essa coroinha aqui, você consegue usar, mas essa imagem vai ter uma marca d'água. Obrigada, Marta. Vai ter uma marca d'água que vai mostrar que você escrito Canva, mas assim, dependendo do posicionamento, você às vezes consegue esconder. Então, ou então botar outras camadas de coisas por cima. Eu sempre fazia isso, porque eu não tinha na escola a versão paga e eu tinha que sair usando, criando um monte de coisa. Então eu botava as camadas ao meu favor, porque aí eu conseguia esconder a, a marca d'água. Mas vamos lá, a gente foi, tem todos esses aqui. Ah, não, eu não quero usar nada de imagem assim, eu quero foto. Então a gente tem aqui as opções de fotos. Todas essas são fotos que a gente pode utilizar aqui. E aí vamos supor, gostei dessa. Aqui em cima, a gente vai ter outra barrinha de ferramentas que vai ser relativo às cores, vai ser relativo à edição das imagens que a gente usa. Para a versão Pro, a gente tem várias opções de edição de imagem. Então, aqui, por exemplo, eu consigo remover o fundo dessa imagem, que aí ele vai ficar sem aquele fundo, e eu posso chegar e colocar aqui para baixo. Eu posso levantar isso daqui. A gente pode mexer em tudo que a gente tem aqui para a gente colocar de outra forma. A, a gente tem no fundo aqui esse padrãozinho que está dando só uma frescurinha aqui para o negócio, mas eu gostei, mas eu queria um pouco mais claro. A gente tem aqui em cima as transparências que a gente pode alterar para deixar bem mais fraquinho e não contrastar tanto com o que a gente está usando. Então, ele ficou só uma sombrinha, eu posso pôr se eu achei que ficou. Ui, a gente vai clicar no material, clicar aqui e eu quero dessa cor. Mas aí eu vou e volto aqui porque eu quero bem fraquinho para não atrapalhar na hora que eu estiver apresentando. Então, tudo que está aqui, que a gente consegue clicar, a gente consegue editar e fazer com que a gente
fique mais do jeito que a gente quer, né? Vamos supor que eu gostei desse e mantive nesse, e eu não quero mudar de jeito nenhum, só que para mexer. Nas outras coisas eu acabo sempre clicando aqui nesse fundo e mexendo que nem eu tava. A gente tem esse cadeadinho aqui, que ele bloqueia o que eu estou usando, então eu posso tentar arrastar que ele não vai de jeito nenhum, e aí agora eu consigo mais facilmente botar isso aqui no lugar que eu quero, botar do jeito que eu quero. Então, eu consigo botar aqui no cantinho, e aí eu consigo mexer aqui e salvar do jeito que eu quero a posição das coisas. Então, quando a gente tem aqui, ó, vários elementos juntos ao mesmo tempo, a gente consegue mexer em tudo sem atrapalhar, sem que os outros atrapalhem, bloqueando. Se eu já sei que isso vai ficar aqui no fundo e eu não quero tirar isso de jeito nenhum, eu não quero mover 1 milímetro, eu bloqueio, que aí eu consigo usar todo o resto da minha folha sem que eu mexa nesse, sem que ele vire uma coisa que eu tô clicando em um, mas vai ele porque ele tá maior. Outra coisa também bem legal que o Canva tem é a sobreposição de camadas. O que que é isso? A gente tem aqui esse elemento, que são essas bolinhas, né? Esse fundo. A gente tem esse retângulo, que foi do título, tem o título em cima do retângulo, e tem todas essas bolinhas aqui com o número. Com o número. Essas daqui é uma coisa só e tem os textos. Quando eu faço, por exemplo, esse fundo aqui, como eu falei, a gente está na última camada, na camada mais funda desse design. Então, ele está atrás de tudo. Tudo está na frente dele. Se me deu a louca e falei, eu quero fazer um vídeo em que ele vai vir para frente e eu vou, revelar todo o conteúdo com ele desaparecendo. A gente tem aqui nas camadas a gente consegue clicar em mostrar todas as camadas e a gente consegue ver todos os elementos. Aqui, ó, no lado esquerdo, eu vou passando. A gente tem a letra, né, do título, tem um texto, tem o outro, todas essas camadas aqui e a ordem em que elas estão nesse layout. Então, atrás é o fundo, esse foi o primeiro, esse daqui é o fundo. Então, eu chego, eu quero mostrar. Eu quero botar esse daqui antes da letra e eu não quero que apareça a letra agora, então eu coloquei em cima. Se eu boto para baixo, ele vai para trás. Lembram que eu tinha bloqueado ele tá aqui, eu desbloqueei. Quando eu bloqueio ele, ele não vai aparecer na camada, ele aparece na camada, mas eu não posso editar e mexer. Então, para eu fazer aquilo que eu queria, que era de botar ele na frente de tudo, eu tenho que desbloquear, e aí aqui a gente consegue aumentar a transparência e ver que ele está na frente de tudo. Ele está tampando tudo. Então, as camadas vão ajudar a gente na hora que a gente quer fazer alguma revelação, se você quer fazer algum vídeo, alguma transição que você vai, né, fazer uma troca mesmo para que ele desapareça. Você vai usar essas camadas para exatamente isso, revelar o que você quiser, esconder o que você não quer e botar o fundo, botar alguma transparência, alguma coisa para dar essa diferença visual na apresentação. Então, a gente vai botar ele lá de volta, eu quero enviar ele para trás, vou manter no fundo e tá tudo direitinho. Alguma dúvida em relação aqui a essa parte de camada, de transparência? Não. Eu posso fazer Uhum. Pessoal que não ouviu, o Gênesis perguntou como que o efeito a gente consegue fazer, né? Como se fosse revelar essa parte daqui, ó. Bom, a gente vai ter que ter, geralmente são dois. Você vai fazer dois slides iguais, que aí você vai criar um igualzinho o outro, você duplica, que aí uma das coisas, né, de animação que tem de transição
eles têm aqui embaixo, quando você vai clicar nesse adicionar transição, geralmente é o combinar. Você clica combinar, que ele vai combinar todos os elementos que tem em uma página e depois na outra. Então, geralmente eu uso combinar, que aí você vai botar um tempinho aqui. E aí, na primeira vai ser o com o negócio na frente, né? O que você quer tampando o conteúdo na frente. E aí depois você vai colocar aqui para esse, no segundo slide você bota ele para trás. E aí a gente diminui aqui a transparência, que você combina um slide com o outro e todos os elementos estão combinados. Então, assim, se você tivesse, se a gente também tivesse mexido esse daqui um pouquinho para cá, na hora que a gente faz, vamos fazer aqui a transição para a gente ver se deu certo. Ó, esse daqui foi o primeiro que a gente botou aquele padrãozinho na frente, e aí a gente combina. Então ele vai né, ficou a transparência, então ele diminuiu a cor e ele foi para trás. Então a gente consegue ver aqui a diferença. Você vai e meio que é, abre o plano, né, para que ele fique aparecendo do jeitinho que você quer. Isso, e a gente também é porque com esse não deu para ver. Porque acabou, o azul não tá tão assim, mas a gente vê também essa bolinha aqui mexendo que eu troquei de posição. Ó, que ela sobe. Então você mexe, se você quer fazer essa transição, é legal você repetir o slide exatamente igualzinho, e no segundo você faz a mudança que você quer, que aí você vai. E também tem outros tipos de transição, mas o combinar é o mais legal porque ele dá essa diferença. E assim, quando você usa o slide igual, como é a mesma coisa, na hora que você mexe o segundo, ele vai fazer o trajeto que você quer, né? Então, é bem interessante. Eu adoro essas animações, elas são muito legaisinhas. Além de outras também, tem assim, né? Você vê aqui todas essas são opções de transições. Então, se eu quero uma, né, de trazer, escorregar de um lado para o outro, e aí aqui você vai ver exatamente como vai ser o exemplo. Tem um outro, tem uma na versão, se eu não me engano, não aparece no tablet, não estou vendo aparecer aqui. Ah, tem aqui a mágica, que você vai animar de um jeito, mas tem uma que você desenha com o próprio mouse, ou, né, se você estiver fazendo em tablet, celular, você desenha com a sua própria mão o trajeto que você quer que faça a transição, ou deslizar algum texto, alguma coisa assim. Você mesmo desenha como você quer fazer essa transição. Aqui na parte de elemento gráfico, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que sabe que usa que eu não passei? Eu gosto também de ouvir o que vocês fazem. Bom, vamos então seguir. Na parte de texto, foi aquilo que eu falei. A gente tem tanto o texto mágico, né? O texto mágico vai ser você colocar aqui uma tarefa escrita. Então, eu posso, sei lá, escreva um título interessante sobre eletromagnetismo. Desvendando, então, assim, aqui em relação ao texto, vai ser uma inteligência artificial que a gente vai dar um prompt em relação a algum tipo de texto, né? Você vai colocar aqui, pode, não fiquei satisfeita com essa, quero um conteúdo semelhante, não gostei. Ele manda um meio, mais ou menos a mesma coisa. Então, gostei desse, beleza. Vou inserir, ele veio aqui. Lembrando, naquele design a gente já tinha, no estilo desse design, a gente já tinha essa fonte, então ele vai naquela fonte. Não gostei, não tem problema. A gente vem aqui na fonte e procura alguma outra. Quero alguma coisa mais arredondada. Então a gente vem, seleciona e consegue aqui aumentar, posicionar direitinho, criar efeito para esse texto.
criar efeito para esse texto aqui também, ó. Aqui a gente tem os efeitos, que a gente tem todas essas opções de sombreado. Assim, não aparece muito. Deixa eu ver. Que aí a gente consegue editar para o jeito que a gente quiser. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte da marca, porque a parte da marca é bem legal, porque a gente tem da biblioteca, né? O nosso kit, ele é formado pelas logos aqui da biblioteca. Então, todas essas logos a gente utiliza em designs que a gente cria aqui na biblioteca. E se você tiver, se você tiver alguma marca e você tem uma logo que é a logo principal e você tem uma logo para rede social, então você consegue criar todas as logos que você tem, que você usa, elas vão ficar aqui cadastradas certinhas. Então, toda vez que eu precisar fazer alguma coisa para essa marca, eu posso escolher qual que faz mais sentido para o meu design, qual que eu gosto mais, qual que eu acho que vai ficar mais legal para o que eu estiver criando. Assim como também a gente tem as cores da marca. As cores da marca, elas vão criar uma paleta. Então, se eu tivesse criando essa apresentação daqui para a biblioteca, e essas não são as cores que a gente usa. Eu tenho aqui na minha paleta, eu posso escolher randomizar e ele vai me dar opções com a minha paleta. Então, se você tem ali uma paleta que você escolheu, você vai, não gosto de amarelo, me dá outra opção. Também não gostei. Ele vai me dar as opções diversas baseadas nas cores que eu tenho cadastrada, como as cores da minha marca. Aqui aparece a fonte, voz de marca, fotos. Fotos a gente até usa aqui na biblioteca, mas ficam todas no nosso upload. A gente não cadastrou nenhuma foto, mas a gente poderia usar aqui se a gente tivesse uma foto específica que a gente usa para tudo. A gente coloca as fotos da minha marca. Tom de voz da marca aí já é uma coisa muito, muito além, que a gente aqui também não usa. Mas todas essas partes aqui que são referentes à construção da marca, gestão de marca e principalmente a identidade da marca que você cria, você consegue fazer uma pastinha aqui em que você vai aplicar em todas as páginas. Então, se esse trabalho aqui deixou de ser seu e virou meu, então eu vou fazer na biblioteca. Eu vou fazer aplicar em todos eles a identidade da biblioteca, porque aí já não é mais o trabalho do Gênesis, é o trabalho da biblioteca da PUC. Então, eu conseguiria chegar aqui e é possível identificar o texto de uma imagem já pronta, Fabiana. Isso, a fonte do que está escrito na imagem, né? E Aham, também, essa é uma dúvida, e se é possível também, por exemplo, a gente bota uma figura, é, e aquela figura tem um fundo, e aí eu aham, queria colocar o fundo naquela paleta. Eu também entendi. tenho essas duas dúvidas. Tá. Então, identificar a fonte de uma imagem, eu geralmente vou no Google mesmo. Aqui no Canva eu desconheço uma ferramenta dessa. Eu já usei uma da própria IA para tentar achar uma parecida com a da imagem que eu tinha, mas assim, não, a IA foi meio burra e me deu uma opção que eu não achei muito parecida. Mas eu geralmente procuro mais no Google mesmo, porque eu acho que no Google é mais fácil de você identificar essa fonte do que chegar e confiar nessa daqui. Em termos de mudar a fonte, tem sim. Deixa eu te mostrar. Quando a gente. Ai, deixa eu tirar aqui o coisa. Aqui, cadê? A gente, quando clica em qualquer coisa com imagem, né? A letra e tudo mais, a gente vem aqui na corzinha, né, na cor do texto. E aqui tem as cores do documento, então todas essas cores vão ser sugeridas para que eu use ali para fazer mais sentido com a paleta e tudo mais. Mas eu posso também adicionar nova cor e vir aqui nesse conta-gotas, que esse conta-gotas, vamos supor que eu quero usar essa cor de cobre aqui. Ele vai dar esse zoom grandão, então numa imagem, né, como a gente pegou, isso aqui é uma foto. Então, como é uma foto, a gente vai ter diversas cores.
pelo fato de iluminação, posição mesmo do material. Então, assim, a gente aqui passando com o cursor em cima, a gente vai ter todas essas opções de cores dessa rosquinha, com todo respeito. Bobina, obrigada. Todas essas cores que compõem essa bobina. Então, eu posso escolher, eu gostei mais. Nada como especialista. Eu vou chamar Cada negócio de um na sua, rosquinha. né? É isso. Cada um na sua área, graças a Deus. Então, eu escolhi um tom dessa bobina e coloquei aqui. Eu consegui editar para ficar essa cor. Então, sempre que eu tiver interesse em pegar uma cor que já está em alguma foto e tudo mais, eu vou fazer isso. Enquanto questão de paleta, a gente tem, quando vem aqui no texto, a gente tem, cadê? Elementos. Já tem uma Tem paleta, só que uma. eu não consegui botar o fundo da foto, da imagem da minha paleta, entendeu? Mas eu não cliquei naquele conta-gotas ali para passar por cima, entendeu? Ah, entendi, Então eu vou entendi. tentar agora com essa para ver se ele reconhece, entendeu? Pessoa. É bem legal, porque aí aqui, e assim, aqui embaixo ele vai ter as cores padrões. Por exemplo, aqui mesmo, ó, a gente, sempre que você bota algum elemento novo, ele vai mostrar as cores que estão naquele elemento. Então, aqui a gente vê as cores que estão na foto. Aqui a gente tem essa cor mais forte dessa bobina. Eu fui um pouquinho mais claro, né? Porque eu peguei no conta-gota e eu achei que aquela ficava mais legal. Mas assim, ele vai sempre acompanhar, ele vai sempre te dar dicas de como usar coisas que conversam com aquilo que você está mexendo, né? Então, para não ficar uma grande bagunça de um monte de cor. Então, presta sempre atenção aqui se já não está te oferecendo alguma das opções, alguma das cores que está no que você está fazendo. Se não, é só clicar aqui na rodelinha de cor, que aí você vai no conta-gota e vai na cor específica que você quer. A gente pode vir aqui nesse verdinho também, que ó, fica bonitinho. E aí vai. Esclareceu a dúvida, Sim, Fabiana? sim, sim. Show, obrigada. Muito obrigada. Bom, aqui nos uploads a gente vai ter todas as imagens que a gente tem do nosso dispositivo, né, do nosso computador, que a gente vai e utiliza para cá. Então, todas essas imagens aqui foram uploads da gente para algum design que a gente fez. Então, tem um monte de livro, todo o material que vocês tiverem, todo arquivo que vocês tiverem no computador de vocês, tablet, celular, qualquer coisa, vocês conseguem fazer o upload e usar no design de vocês. E todas essas imagens, inclusive, a gente também, na versão Pro, consegue editar. Então, se tivesse aqui algum livro, eu vou até botar uma página em branco, que é mais fácil para a gente não ter tanta coisa, só para facilitar de ver, tá? Vamos supor que esse livro fosse um gatinho mecânico, mas eu quero tirar o fundo porque eu quero botar lá na minha apresentação. Posso chegar aqui, remover o fundo, então qualquer imagem que a gente tenha nos uploads, eu consigo editar, mesmo ela não sendo do Canva, né, originária do Canva, eu consigo fazer essa edição daqui. Não é possível detectar o fundo. Só para me fazer calar a boca. Vamos ver se eu consigo desse. Esse foi. Então, esse aqui a gente conseguiu. Aquela ele não estava reconhecendo o fundo, não sei por quê. Mas aqui a gente consegue remover o fundo, consegue editar. Eu posso chegar e falar assim: ah, não quero esse título todo. Então eu vou cortar a imagem aqui ao máximo que der para eu tirar sei lá, vou tirar esse outro gato. A gente consegue tanto com essa ferramentazinha de redimensionar o tamanho das fotos, a gente consegue também fazer aquela gambiarra que eu falei. Se eu tivesse na versão gratuita e eu quisesse mexer em alguma coisa, usar essa ferramenta aqui de você chegar e redimensionar vai ajudar muito. E aí posso também chegar e botar, sei lá, a posição onde eu for utilizar essa imagem, eu consigo dar ajudar
aqui no meu propósito de esconder esse texto. Então, vamos supor que eu não tirei aquele gato ali de cima, eu quero fazer assim, mas eu que, sei lá, quero botar uma bobina. Vamos ver se a gente acha uma bobina legal. Eu quero botar aqui. Ui, não ficou legal. Mas a gente consegue sobrepor as coisas e a gente consegue ir sobrepondo as imagens e tentando fazer com que a gente. Ó, aqui, sei lá, é o gato passando por cima da bobina. São alguns gatos. E ali, de uma certa forma, eu consegui muito, né, horrivelmente agora, mas é só para um exemplo mesmo de sobreposição das coisas. A gente consegue fazer com calma e com a criatividade, contando com a criatividade, a gente consegue montar ali um desenho que vai ser para o que a gente quer fazer. Aqui a gente vai agora para a parte de ferramentas. As ferramentas, essa parte de ferramentas, ela é bem mais legal quando vocês estão em algum dispositivo móvel. Geralmente, né, um tablet vai ser legal, que você vai ter essa liberdade, porque você consegue aqui desenhar livremente. Então, você vem aqui com caneta e aqui você faz o desenho livre. Então, aqui eu estou conseguindo escrever. Ui, ficou bonitinho até. Ficou lindo. Nunca consigo escrever no mouse direito. Mas com o tablet você consegue, né? Com o dedo ou a caneta você consegue fazer o desenho. E aí aqui isso que eu escrevi virou um elemento. Então eu posso botar maior, eu posso botar transparência aqui, como eu falei. Ah, não, eu quero fazer mais clarinho. Eu consigo botar de outra cor. E eu posso criar, sei lá, uma assinatura, por exemplo, para o meu e-mail, fazendo aqui. Que aí eu vou botar, fazer uma imagem da minha assinatura e botar no meu e-mail e é uma assinatura minha mesmo. Então, essa parte aqui de ferramentas, ela é bem mais legal quando vocês usam, se você tem um controle da sua mão e uma coordenação motora para usar o computador e fazer, né, com o mouse. Parabéns, use bastante e me ensine como, mas essa ferramenta é mais interessante quando vocês usam num dispositivo móvel, pelo menos para mim, que eu não zero coordenação. E aí aqui a gente vai ter todas essas ferramentas. A gente tem tabelas também que a gente consegue criar e a gente aqui em cima consegue formatar toda essa borda. A gente pode trocar a cor dessa tabela, se eu quiser ela verdinha. Aqui eu consigo adicionar coluna para um lado, adicionar linha para baixo, cadê? Alinhar a página. A gente consegue criar uma tabela aqui só com o próprio Canva. Então a gente vai botar aqui, sei lá, bobina 1. Qual outra coisa de engenharia elétrica? Me ajuda. Ah, fio, fácil. Vai, tá, fio. Bateria, então, a gente pode fazer o controle aqui com a nossa tabela, a gente vai fazendo, criando qualquer tabela que a gente queira e a gente vai aqui só editando essa tabela. Eu posso mesclar essa aqui, igual no Word, igual no Excel, como a gente faz, a gente consegue alterar todas essas tabelas. Desculpa, tabela. Bom, projetos. Quando a gente já tem algum trabalho feito, a gente consegue incluir esses trabalhos que já estão prontos, esses projetos, em um outro. Então, vamos supor, o Gênesis fez um trabalho sobre bobinas e ele está fazendo um outro. Beleza, a gente tem aqui todas as opções dos nossos projetos anteriores. Tem aqui também as pastas, né? Tudo organizadinho. E eu posso chegar e selecionar esse daqui. Então, eu vou pegar, eu vou pegar esse meu agora. Eu vou ter 14 páginas desse meu projeto que já está pronto e eu quero incorporar no design novo que eu estou fazendo. Eu posso incorporar ele 100%, incorporar o design a esse daqui. Então, a gente está aqui com 14 páginas, eu incluiria mais 14. Não, eu só preciso desse slide daqui, então eu vou clicar e acabou. Aí agora, no meio da minha apresentação sobre bobinas, eu tenho uma página daquele meu primeiro de bobinas que eu já fiz. Aqui você consegue, né, mesclar o que você já tem pronto
com o que você está fazendo agora. Então, você consegue adicionar o que já está pronto, vendo todos os seus designs aqui, para inserir lá no na sua apresentação, no que você está fazendo agora. Ele vai ser exatamente a mesma folha, a mesma página que foi feita no trabalho original, vai ser incorporada a esse trabalho agora. E a gente agora vai para os aplicativos. Os aplicativos são aqueles aplicativos que eu falei com vocês, que o Canva tem vários mesmos, que vão ser para criar imagens. A gente tem a mídia mágica, cadê a mídia mágica? A mídia mágica, eles vão ficar sempre aqui embaixo, todos os aplicativos. Logo abaixo aqui da listinha de apps, vai ter a listinha dos aplicativos que vocês usam. Então, a gente aqui na biblioteca usa muito os áudios e foto, tem o fundo, que ele vai dar opções de fundos, tem a parte de gráficos, esses são os basicões, né, que tem no Canva. E a gente tem a mídia mágica. A mídia mágica é aquele que faz parte do Dream Lab, que você insere. Deixa eu pegar esse aqui para a gente voltar com a página em branco. Aqui eu consigo escrever o que eu quero para ser gerada a imagem. Então, eu quero um engenheiro trabalhando com uma bobina. Hoje, bobina é a palavra do dia, obrigada. Ele vai gerar, ele vai pegar esse prompt que eu botei e ele vai me dar essas quatro opções, de imagens. Então, eu posso ver esse daqui, tem esse rapaz, tem essa moça e tem esse moço. Aqui, essas fotos todas foram geradas aqui na mídia mágica. Ah, não, eu não quero foto. Você quer elemento gráfico que vai ser tipo uma ilustração. Engenheiro trabalhando. Se eu não quero foto nenhuma, imagem nenhuma, eu venho aqui em elemento gráfico, que aí ele vai trabalhar aqui no que ele está trabalhando. Apareceram aqui ilustrações naquele prompt. Aí já faz uma coisa bem mais trabalhada aqui, ó. Isso aqui é bem mais legalzinho. A gente apaga esses caras aqui para a gente ver. Ó, tem essas opções. Não gostei de nenhum desses. Você pode gerar de novo, que aí ele vai dar mais quatro opções. Geralmente eu não gosto desse resultado. Tá devagar. Bom, deu mais três opções. Verdadeiro sucesso. Tá um pouco. Bom. Ah, não quero elemento gráfico, não quero imagem. Pode criar vídeo também. Então a gente vai botar de novo engenheiro trabalhando em uma bobina. E aí, esse gera um pouquinho mais tempo, porque é um vídeo, né? E aí ele vai dar uma opção só, porque, né? Já demora um pouquinho. Não tem como ser tantas opções assim, mas é uma coisa que vai 1 a 2 minutinhos rapidinho, você consegue gerar esse conteúdo. Deixa a gente só ver o resultado para ver se presta. Alguém que já usa aqui o Canva, conhece algum aplicativo legal para a gente procurar aqui? A Manu falou que tem, né? Que já usa. Quem mais? Giovana eu sei que usa. Manu não conhece nenhum. Giovana, qual vídeo? Qual aplicativo? Ó, a gente recebeu esse vídeo como resultado. Ficou até legalzinho, ó. A gente consegue deixar aqui e esse vídeo foi o vídeo que foi gerado. É um vídeo curtinho, óbvio, mas assim,
dá pra gente fazer alguma coisa. Você consegue aqui em cima, né? Mais uma vez, na versão Pro, você consegue editar o fundo desse vídeo, você consegue cortar o vídeo para ficar mais curto, tem como você acelerar o vídeo aqui, botar ele para ficar reproduzindo em loop, né? Então, se eu estiver fazendo uma apresentação muito grande que vai durar muito tempo e eu vou falar muito enquanto está rolando esse vídeo, eu boto aqui que ele vai rodar em loop e ele vai eternamente ficar rodando até eu passar para o próximo slide, tá? Eu não vou mostrar todos os aplicativos que a gente tem aqui, porque são muitos. Então, assim, tem alguns, tem dois aqui que são para geração de texto de fonte. O Typecraft, ele vai formar uma palavra em qualquer formato. Então, a gente vai colocar aqui bobina, vocês acertaram, é lógico que eu ia usar. Eu posso aqui em cima dimensionar do tamanho que eu quiser. Então, eu vou fazer ela mais redondinha, parecendo uma bobina mesmo, porque. Cadê? Ai, socorro. A gente vai mexendo nos pontinhos aqui para que a gente faça a palavra no formato que a gente quer. Então, Oi? Como é que eu vou acertar essa bolinha? Aqui a gente vai, puxa por um lado para arredondar, ou então deixar mais retinho, ó. Você vai mexendo e vamos supor que eu gostei dessa. Eu vou adicionar o meu elemento e está exatamente no formato que eu criei. Então, isso aqui, se eu quiser criar uma ondinha, eu posso fazer. Aqui você vai editando exatamente da forma que você quer essa palavra. E você, na hora, vai usar. A gente pode fazer tipo uma boquinha aqui. Descer um pouquinho aqui. Ó, aqui ficou tipo uma boca. Então você vai criar, você vê aqui quais são os pontos, né, que você vai querer de espelhar, né, esses pontos para você editar. E você vai mexendo e formando a palavra que você quiser. Então a gente vai aqui em cima, a gente coloca a palavra, largar um pouco da bobina. Me dá uma sugestão. Pode ser sem engenharia, sem ser. Vamos botar aqui Canva, pronto. A gente tem aqui, a gente consegue mexer para todos os lados que a gente queira, e aí esse Vzinho, né? Esse V e tanto o V e o para baixo, ele vai espelhar o de cima, como eu coloquei aqui, ó, na horizontal e na vertical. Aí você escolhe e você vai mexendo para fazer o formatinho que você quiser. Não gostei desse daqui, você vai, inicia de novo e aí vai como quiser. A gente pode fazer assim. Ai, que legal. Ótimo. Amém. Então, uma coisa que eu sempre falo, o Canva vai depender muito mais da criatividade de você, da sua cabeça, do que de você saber mexer. E, assim, a curiosidade de sair mexendo e descobrindo é muito mais interessante do que qualquer treinamento. Vou ser muito sincera. Então, a gente tem também outro aplicativo que é muito legal, que é esse aqui, que é o Multilingual, e ele traduz e cria áudio em qualquer língua. Então, você pode botar olá. Não? Então, esse aplicativo, olá, bem-vindos ao treinamento de campo. E ele vai criar, eu posso botar aqui. Vamos botar em russo e a gente pode escolher qual é a voz. Os aplicativos, eles estão disponíveis em todos, mas eu acho que na versão gratuita ele tem um limite de uso. E aqui a gente escolhe, como eu escolhi russo, ele me dá a Anastácia, eu tenho o Boris, eu tenho a Irina, eu tenho o Lev e eu tenho a Svetlana. Vamos ver. A gente cria essa geração de voz. Vou botar para cá. Привет, добро пожаловать на курс обучения Canva. Isso. Então, se vocês estiverem fazendo alguma apresentação para algum trabalho que vai ser apresentado em algum congresso, em algum evento internacional, você quer uma narração, você consegue aqui colocar o prompt que você quer, o script que você quer, escolher a língua. Então, eu posso botar chinês, eu estou estudando chinês, a gente vai. Tem outras opções aqui em chinês, então, vou botar o Jun.
E a gente vai criar. 您好，欢迎来到天冠培训。 É isso. Aqui embaixo vai ficar esse documento de voz que foi criado. Então, não é nesse slide aqui que eu quero. Então, a gente vai usar essa barra aqui para transformar, para arrastar, né, o áudio para onde que a gente quer. Então, é nesse slide aqui do início da bobina. Então, quando a gente for apresentar, a gente passou aqui. Привет, добро пожаловать на курс обучения Canva. Então, a gente teve o áudio lá naquele slide que a gente selecionou, e aí depois a gente passa para o chinês, para o Jun falando. Então, tem aqui todas essas opções de línguas que vocês conseguem fazer, criar um texto para que seja traduzido para aquela língua. E aí aqui também, ó, até tá vendo, tem até 1.000 caracteres, né, para ter uma clareza, né? Uma performance bem. Esqueci a palavra. Certinha. Enfim. Aqui são todos os outros que a gente tem, e aí, para mostrar só mais um, tem o QR Code, que é um gerador de QR Code. Então, a gente aqui na biblioteca, sempre que faz, né, tem o cartaz de algum evento, a gente bota o QR Code, ou com as nossas redes sociais, ou com o nosso Fale Conosco, ou então o que a gente tem lá embaixo é com o link desses treinamentos, das inscrições. Então, é só você selecionar qualquer link que você queira. Eu vou botar aqui o link da apresentação. Foi gerado um QR Code. Eu posso personalizar com as cores que eu já estou usando. A única coisa ruim do QR Code é que a gente tem que ir aqui no olhão de mais próximo possível, porque ele não aparece o conta-gota para a gente pegar exatamente a cor. Então, uma coisa que geralmente eu faço, gostei desse verde aqui. Eu vou ver a cor certinha, né? Eu vou copiar aqui, que é o 29553A. Então, eu vou copiar aqui, clicar. Eu quero no primeiro fundo, eu quero na cor do fundo esse verde. Então, eu vou colocar aqui, atualizei o código, ele foi para o verde. Ah, mas agora tá esquisito porque o preto tá muito apagadinho. Então, eu vou botar o amarelo, eu venho, seleciono qual é o amarelo, vou lá, edito e atualizo. Então, agora ele tá nas cores que eu quero, que é nas cores do meu apresento. Tá ótimo, Fabiana. Obrigada pela presença. Então, aqui a gente ficou com as cores certinhas. Eu posso botar uma informação sobre bobinas, um fios e qualquer outra coisa. Ou então, o meu contato, quando terminar essa apresentação, eu posso botar lá, meus contatos são esses. Então, esse gerador de QR Code é só você colocar o link que você quiser, gerar o código e atualizar na forma que você quiser em relação ao conteúdo, né? E ao design desse seu trabalho. Ficou alguma dúvida em relação às funções, a como fazer alguma coisa? Alguém quer perguntar? Tem alguma coisa? É, que aí a gente vai e passa para a parte das apresentações. Ninguém tem nada, então vamos lá. Oi. Você explica muito bem. Ai, obrigada, princesa. Giovana, nossa estagiária, que inclusive também faz muitas das coisas que a gente tem aqui no Canva, são criações da princesa Giovana. Então vamos lá. Terminei toda a minha apresentação e agora é a hora de chegar e fazer a apresentação mesmo. A gente tem aqui, essa partezinha aqui de cima vai ser toda a parte de. Lembra que eu falei das estatísticas de insight? Vão ser aqui. Aqui a gente tem como inserir notas e comentários. Então, se eu estiver fazendo com mais alguém esse trabalho, eu posso botar aqui algum comentário, adicionar um comentário. Olha, né, nessa página tem áudio em russo. Tem áudio em russo.
Porque aí, se eu estiver trabalhando com alguém que não saiba, né, vai estar aqui a pessoa, na hora que for pegar o trabalho, vai ver, e eu vou precisar, então, na hora da apresentação, ter uma caixa de som, alguma coisa, porque vai ter a moça falando em russo e depois vai ter o homem falando em chinês. Então, aqui a gente vai ter essa parte de comentários, e quando a gente for apresentar de fato, a gente tem a parte do apresentar. O apresentar vai ter algumas opções. Tem apresentar com tela cheia, normal, que é como eu estava fazendo aqui, com esse daqui, que a gente vai vendo todas as opções e a gente vai passando. Assim como a gente tem aqui apresentar e gravar. Esse apresentar e gravar, ele vai abrir essa janelinha aqui, essa bolotinha, que vai ser da câmera e que eu vou poder fazer um vídeo meu apresentando esse trabalho. Então, se eu vou apresentar, mas eu não vou pessoalmente apresentar, eu vou mandar esse documento, eu vou apresentar virtual. A gente faz esse videozinho que a gente vai avançar aqui. Não sei se vai dar conflito por conta da câmera do Zoom. Pode ser que dê. Deixa eu ver. Acho que não. Ele vai aparecer, ele vai ligar com a minha câmera e aí vai aparecer a minha apresentação. Eu vou voltar porque a gente já está usando aqui, senão vai dar chabu. Mas você clica em apresentar e gravar, que aí a gente vai e grava toda essa parte da gente falando, explicando. Então você tem essa gravação que vai ficar aqui gravada no seu upload. Então você fez uma vez, ficou perfeita. Você pode trocar todo o layout e aquela gravação vai estar salva. Então você vai botar como upload de vídeo. Cadê? Ai, muita coisa aqui. Aqui nos uploads de vídeo vão estar. Ai, aqui nos vídeos vão estar aparecendo aqui o meu vídeo apresentando aquele conteúdo. Então eu consigo pegar e botar em qualquer outro design, outro layout. E a gente tem a reprodução automática, que vai ser, você vai colocar, vai ter um espaçamento, né? Todas as transições já estão feitas, a gente pode selecionar quanto tempo que eu quero para aquele slide. Então, eu seleciono que eu quero 15 segundos para cada um, ele vai aplicar em todos e ele vai automaticamente passando de 15 em 15 segundos para próximos slides. E também a gente vai ter as opções de salvar. Essa parte do compartilhar, a gente tem tanto essa parte do acesso, então eu posso chamar pessoas da minha equipe e compartilhar esse meu link com essas pessoas que estão fazendo, então vai ser uma coisa colaborativa. Eu posso só chegar e aqui a gente tem essas opções. Só eu com o meu login posso acessar, eu posso enviar para qualquer pessoa da minha equipe, porque a gente aqui no início tem como convidar pessoas e criar equipes. Então, se eu tenho uma equipe da biblioteca de redes sociais, eu posso compartilhar com todo mundo. Eu posso compartilhar com a Marta, com o Elisbão, com o Matheus. E cada um no seu perfil vai ter acesso àquele conteúdo que a gente está criando. Ou então eu posso criar um link específico desse daqui e só vai acessar esse conteúdo quem tiver esse meu link, que aqui vai ser o copiar link, né? Que a gente seleciona qualquer pessoa com link pode acessar esse conteúdo. Então, qualquer pessoa pode ver, e aí eu posso selecionar se a pessoa pode ver ou se a pessoa pode editar também. Aqui a gente vai ter todas essas opções de baixar, que aí lembra que eu falei, a gente tem todos esses formatos, então eu posso fazer um PDF normalzão, um PDF com uma definição maior quando a gente quiser imprimir. Então, ele vai ter toda uma configuração em relação à impressão, à cor do documento. Posso fazer em PowerPoint, vídeo, JPEG, tem como criar, você também como criar um GIF, você consegue criar um vídeo de animação nesse formato, né, de SVG, que aí vai ser uma coisa mais específica para animação e desenhos, ilustrações em movimento. E aqui a gente tem, não, eu não quero isso tudo. Eu posso selecionar todas as páginas, eu posso selecionar, não, eu só quero salvar 4 páginas, eu vou salvar aqui 3. Então você tem essa liberdade de salvar o quanto que você quer, se você quer salvar tudo ou não.
Aqui embaixo também a gente vai ter várias outras opções de compartilhamento, que a gente pode botar direto no nosso site, a gente pode incorporar em um outro design ou em um outro lugar. Então, se eu tiver aqui, pode botar diretamente no WordPress, no Medium, ou num outro site que a gente tenha cadastrado no Canva. A gente tem como criar esse link do modelo, ou seja, esse daqui vai ser o modelo que vai ser utilizado por alguma outra pessoa no Canva. Eu posso criar o modelo e aqui, toda vez que alguém quiser fazer um evento na biblioteca, na sua biblioteca, qualquer biblioteca que for, vai ter esse modelo como uma opção. Tem aqui como fazer o envio, a gente pode mover para pastas, além de também aqui embaixo a gente ter diversas opções de salvar em drives. Então a gente tem como botar no Google Drive direto, botar no OneDrive, Dropbox, todas essas opções de redes sociais. Então, se eu criar alguma coisa para o meu LinkedIn, eu posso colocar aqui direto ou como meu perfil, né? Então, eu posso fazer uma foto e colocar ali, fazer uma edição legal para uma foto bem profissional, bem arrumadinha, direitinha para o LinkedIn. Ou então, eu posso criar um documento que eu vou postar diretamente no meu feed de lá. Assim como a gente tem aqui todas essas redes sociais que estão linkadas ao Canva e eu posso diretamente daqui ligar, postar lá. Assim como tem outras aqui áreas, né, de design, a gente tem o Simple Booklet, que também é bem legal, e tem aqui a própria impressão do Canva. Você consegue fazer a impressão com papel profissional, e aí tem um custo, eu nunca tentei, mas assim, você vai, depois de um certo tempo, você recebe em casa. Então, se você vai fazer um casamento e você fez ele todo bonitinho aqui no Canva, ficou lindo, maravilhoso, quero casar, vou fazer aqui que é muito mais barato. Aí você vai mandar o seu design por aqui, para imprimir pelo Canva, e você vai receber a caixinha com todos os seus convites arrumadinhos, bonitinhos, prontos, do jeito que você quis. Assim como aqui a gente tem outras diversas aqui opções de você chegar e fazer o compartilhamento com outras plataformas. Ele é o terror dos designs exatamente para isso. Exatamente. Designers odeiam o Canva porque é muito fácil. E assim, se você pega o jeito, você consegue construir coisas legais, você vira um concorrente, infelizmente, de pessoas que estudam a vida inteira e estudam pra caramba, exatamente. Então, assim, e ele também é muito conectado com diversas outras plataformas, então isso facilita também muito. Bom, eu acabei pulando aqui a parte, né? Mas era exatamente isso, a gente falando da parte tanto de compartilhar como de salvar. E aí aqui eu coloquei para vocês verem. Ai, deixa eu botar para apresentação. Tem diversas, isso se você joga o termo Canva tanto em TikTok como no Instagram, você tem rios e rios e rios de conteúdo. E eu botei algumas opções de criadores de conteúdos. Eu não sou uma pessoa que acompanha influencer, mas Canva é muito interessante porque tem várias ideias que você consegue ver no Instagram. Esse aqui, o Jeff de Dicas Tech, falei tudo errado. Mas o Jeff, ele tem umas dicas muito legais. Essa menina aqui também, a Babi, ela mostra, né, como ela faz alguns designs e são muito legais. Pepperoni Digital é pouquinho, eu comecei a acompanhar há pouco tempo, mas assim, também são dicas interessantes, tanto de design como de opções de aplicativos. Então, é bem interessante se você se interessa por isso, se você quer se aprofundar e ter ideias, para isso a internet serve. Então, assim, é bem interessante quando não tiver muita coisa para fazer, dar uma olhada no Instagram, porque assim, são diversos. Se você bota aqui, isso vai rolando. Eu botei um vídeo, o vídeo original tinha 26 segundos, eu tive que acelerar, porque é muito conteúdo que a gente tem, e assim, são perfis específicos só para dicas. E isso é bem legal. Eu acho que a internet usada para construção de coisas interessantes é importante. E finalizamos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dica também de outras pessoas que siga? Não sei.
A gente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Aqui, né? E é isso, eu agradeço muito o interesse de vocês e qualquer dúvida que tiverem, assim, a gente já fez esse treinamento com a nossa equipe 2 vezes. É um assunto que muita gente tem interesse e o que eu sempre falo, o mais importante, na verdade, é meter a cara, sair mexendo e sair fuçando, porque eu acho que isso é muito mais interessante do que ficar ouvindo qualquer pessoa ficar falando aqui, porque é de fato como você começa a mexer e como é que você começa a descobrir e ver o que que tem para fazer e descobrir o que que tem. E assim, os aplicativos, tem muitos aplicativos, tem vários, a gente tem alguns outros que usa, mas a gente não tá nem um centésimo do que tem de fato. Isso é bastante. Obrigado. Ai, que bom, que bom. Eu vou só parar aqui a gravação. Não tenho. Ai, que bom, Manu. Eu vou parar aqui o compartilhamento. A gravação tá aqui, né? Pronto. E deixa eu gravar. Onde que. A gravação é onde? Eu nunca sei. Ah, tá. Pronto.